Beleza, queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19. Iremos ler a partir do versículo 17. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19, a partir do versículo 17. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu quero aqui, queridos, louvar a Deus por estar retornando aqui no Natal. Outra vez que estive aqui, estive cooperando cerca de uma semana, inclusive comprei com o pastor Mário Valda no Parapix, recentemente, e entre outros amigos que a gente tem aqui, ali na praia de Pinho, também os pastores de Pinho. Estarei voltando para Bela Vista, aqui na Natal também, festa de jovens, e é uma casa que Deus nos deu, que nos abraçou, e eu louvo a Deus pelos irmãos aqui do Rio Grande do Norte em geral. Deus abençoe todos os irmãos, mas nesta feita, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Teógeno, em nome de Jesus. Pastor, obrigado, pastor, viu? Por nos permitir estar aqui. Deus abençoe o senhor, o seu ministério, satisfação de conhecer pessoalmente, em nome de Jesus. Como também, queridos, quero que essa saudação alcance todos os demais pastores, obreiros, dirigentes de congregação aqui do setor 37. Deus abençoe a todos. Não falei com todos devido à correria que a gente chegou aqui, mas sintam-se todos saudados, em nome de Jesus. É uma alegria vê-los e conhecê-los. Está comigo a minha esposa, a irmã Jaqueline, filha, acende aí para o pessoal me ver. Irmãos, onde eu vou pregar, eu vou com a minha esposa. Minha costela vai comigo. É uma companheira, está aí também, operando conosco. Onde eu vou, ela me ajuda muito. Uma bênção grande para a minha vida, irmã Jaqueline. Deus abençoe, filha, grandemente. Irmão Itiel, louvo a Deus pela vida dele, que entrou em contato conosco para que está. Deus abençoe, irmão Itiel, você e sua família. Vamos para a palavra, queridos. Assim diz a palavra do Senhor. João 19, 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Amém? Façamos uma breve oração em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite. Tu és o dono de tempo, tu és o dono desta obra, tu és o Deus que preparou este momento para estarmos aqui cultuando o teu nome em praça pública. Querido Jesus, queremos te pedir para que o Senhor permaneça conosco nesta reunião. E se assim quiseres, Senhor, estenda a tua mão sobre os céus nesta noite e segura um pouco essas nuvens, essa chuva, porque tudo que está sendo feito aqui é para a tua glória, e cremos que o mundo espiritual obedece à tua ordem. Estamos aqui como teus servos porque reconhecemos, Senhor, a tua soberania e a tua supremacia. Continue conosco neste espaço, neste ambiente que se tornou lugar da tua manifestação. Toma a frente deste culto, visita os não crentes com a tua palavra, repreenda todo tipo de bloqueio no mundo espiritual e quebre os corações de pedra para que eles aceitem a tua palavra de bom grado e sintam uma verdadeira luz penetrar no seu coração. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos, e a igreja que concorda diz: amém. Queridos irmãos, eu quero lhes ministrar nesta noite sobre uma palavra muito conhecida da igreja, Calvário. Mas eu quero ministrar-lhes, direcionado por Deus, sob a direção do seguinte tema: Calvário, um novo tempo se inicia para a humanidade. Calvário, um novo tempo se inicia para a humanidade. Queridos irmãos, quando lemos a Bíblia, iremos perceber que a Bíblia relata que o homem chega a cair. O livro do Gênesis trata da queda do homem, mas também de uma promessa de redenção. A promessa de redenção feita pelo próprio Deus significa justamente o Cristo encarnado, que daria o grito de vitória sobre o diabo
e o pecado que governava a humanidade através da queda de Adão. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria uma inimizade posta, o inimigo feriria o calcanhar, mas o Senhor esmagaria a cabeça da serpente, tratando da vitória do Messias sobre o pecado. Quando lemos a Bíblia, percebemos que o homem, por mais que observasse Deus efetuando a misericórdia, o homem sempre rejeitou a soberania divina em detrimento dos seus belos prazeres. Como por exemplo, quando lemos o livro dos Juízes, que é um dos livros que mais tratam do rejeitar do homem a Deus, e trata também da oscilação espiritual em eminência, porque muitos, quando viam um líder espiritual morrer, os homens, o povo de Deus, retornava à idolatria e desprezava o primeiro amor. E vemos que Deus, de forma contínua, levantava homens para que o povo retornasse a Deus, para trazer novamente o conserto do altar e o restabelecimento da aliança que foi quebrada pela falta de conserto e pela falta de preservação de mandamento. Quando lemos a Bíblia está repleta de passagens de homens e de mulheres que titubearam e rejeitaram Deus em detrimento de apostasia e desvio espiritual. Mas sabemos, queridos, que tudo isso que é relatado pela Bíblia traz uma alegria, porque isto remete-se justamente ao homem que é falível, ao homem que é dominado pela falibilidade do pecado. Mas também sabemos que o Deus que criou o homem falível é um Deus que perdoa o pecado que o homem falível pratica, e este perdão vem através de Jesus Cristo, sendo ele entregue na cruz do Calvário. Quando lemos a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, iremos perceber o cuidado de Deus com o homem através da entrega de Jesus. Quando lemos, queridos, sobre a entrega do Filho de Deus pelo próprio Pai, de forma inevitável nós meditamos em João capítulo 3, versículo 16, versículo este que foi lido na leitura base para o texto desta grande cruzada, quando João escreve dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vemos que o próprio Deus Pai entregou o seu Filho unigênito para que a obra de salvação se cumprisse na terra e o pecado fosse subjugado ao poder da obra da redenção através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando lemos o Evangelho escrito por João, percebemos que João, queridos, ele vai utilizar de várias passagens para testificar que Cristo, ele era, sim, o Filho de Deus. Como por exemplo, quando lemos em João capítulo 2, capítulo 8, versículo 12, João escreve sobre uma expressão de Jesus, aonde Jesus, ele se diz que ele é a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas trará ou viverá da luz para toda a sua vida. O próprio Cristo, mencionando este poder de iluminar, é descrito por João como aquele que tem a capacidade de trazer iluminação para aquele que está em trevas. O pecado, quando ele opera trevas, mas Cristo, quando ele opera a luz. Nós estamos aqui nesta noite, querido ouvinte, para lhes dizer que o pecado escurece, que o pecado te leva para o enegrecer da tua alma, mas Cristo, ele é a luz que ilumina o teu ser e visita a tua intimidade com o Pai. Nesta noite vemos também João escrevendo neste Evangelho, em João capítulo 6, versículo 35, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus aqui é mencionado pelo evangelista João como aquele que é o alimento para a sociedade, o homem de todas as formas,
ele busca meios, ele busca mecanismos para saciar a sua alma. Mas você, querido amigo, querido ouvinte, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha qualificações pessoais, você nunca alcançará o alimento verdadeiro através de mecanismos de homem. Muitos estão submersos nos psiquiatras, muitos estão dominados por consultas psicológicas, pensando que consultas psiquiátricas e psicológicas vão trazer o alimento para aquela alma, quando na verdade nada praticado na terra tem capacidade de alimentar uma alma, porque só Deus em seu Filho tem o poder de alimentar a nossa alma, porque Ele é o pão da vida. Se você aqui nesta noite no setor 37 veio para esta cruzada aqui para dizer para o mundo: Ele é o pão, Ele é o pão, Ele é o pão, e pelos glórias que você trouxe para o papai nesta noite aqui, porque Ele é o pão da vida. Estou sentindo Deus. Eu vou dar lugar porque eu cresci na evangelização e pode dar aula na canela, a gente vai dar lugar até mais tarde. Se você quiser comigo, tem lugar comigo aqui. Glória, glória. Jesus, Ele é o pão da vida. Nós vemos que a sociedade procura meios. A sociedade, através de suas pesquisas científicas, busca meios para tentar tratar a alma, mas não consegue de forma total, porque só quem tem um poder pleno da alma do homem se chama Jesus Cristo, e este sim, o Filho de Deus. João também, para testificar que Jesus não era apenas um homem qualquer exercendo um ministério provisório, Jesus também é mencionado por João através de suas escritas, em João capítulo 10, versículo 9, quando o próprio Cristo afirma que Ele é a porta para a eternidade. Disse-lhe Jesus em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Só existe uma porta, e esta porta é estreita, que conduz à eternidade. Vemos que o mundo prega uma porta larga. Esta porta está condicionada a usufruir dos prazeres carnais. Esta porta está condicionada a usufruir de imoralidades sexuais. O homem está pervertido. O homem negocia Deus em detrimento de ideologias. O homem está negociando o céu em detrimento de políticas sociais que confrontam a verdade bíblica, que confrontam a família. Diuturnamente vemos que medidas e mais medidas estão sendo erguidas pelos homens e pelo sistema político para desvirtuar o conceito de família, para desvirtuar o conceito de moral. Mas nós sabemos, queridos amados irmãos e ouvintes, que para entrarmos nessa porta estreita que se chama Jesus Cristo, que oferece o céu, nós precisamos estar de acordo com os padrões divinos. Que padrões são esses, imortais? Se você pecou, a Bíblia diz: se arrependa, confesse, porque você vai achar misericórdia. Quem sabe você me ouve nesta noite e está dizendo: pregador, não tenho como ser crente, pelas práticas que já fiz, eu não tenho capacidade de morar no céu. Quem sabe o inimigo diuturnamente lança em tua mente cenas de pecados que praticaste, de crimes que praticaste, e diuturnamente ele te assola dizendo que você não tem capacidade de ser salvo por Jesus, que você não tem capacidade de entrar por esta porta. Quem sabe muitos irmãos te abordaram na rua, te entregaram uma literatura e disse para ti: Jesus te ama e quer te levar para o céu. Mas por mais que você se quebrantou, você não consegue entender que Ele pode te dar esta oportunidade, porque o pecado fica trabalhando em tua mente para que você viva submerso, dominado pelas suas práticas, e não consiga entrar por esta porta. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: o que você fez no passado, se você aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, estes pecados praticados
serão lançados no mar do esquecimento. E eu tenho novidade para você: se você estiver entendendo, você vai dar glória. Tudo que você fez antes de Cristo será apagado, e a partir de Cristo uma nova história Deus escreve para você. Vou repetir porque o glória pode ser mais forte. Uma nova história Deus escreve para você. Se você, quem sabe, parar de crente, que um dia já foi mundano, viveu nas práticas velhas, se você ouvir o testemunho dele, ele vai dizer a mesma coisa que eu estou lhe dizendo aqui. Ele dirá para você: não tinha capacidade de ser crente, vivia nas drogas. Quem sabe ele pode lhe dizer que vivia na prostituição. Quem sabe ele pode lhe dizer que ele é ex-presidiário, porque ele viveu cometendo delitos. Mas nós sabemos que o homem em Deus, ele se transforma em uma nova criatura. Querido ouvinte, marcamos esta noite aqui, orientados por Deus, para anunciar a você que Jesus, ele é a porta certa. Jesus, ele é a porta certa. Pare de andar por estes caminhos escabrosos, porque eles não te levarão a Deus, mas te levarão para o inferno sem Deus. Mas se você nesta noite dizer para você mesmo: eu tomarei uma atitude, eu mudarei de postura, mudarei o meu comportamento, a porta da graça permanece aberta, e você terá capacidade de ter acesso ao perdão proveniente de Jesus. Jesus, ele é a porta que te oferece o céu e o perdão de Deus através da sua redenção. João também falando sobre a messianidade de Cristo, a divindade de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, João escreve uma das expressões mais lindas da Bíblia Sagrada, quando o próprio Cristo estaria em debate com Tomé, e disse-lhe Jesus a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro caminho. Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Jesus Cristo, ele é a própria vida. Quem sabe você pode estar sendo ameaçado de morte, mas o céu me comunica para dizer para você: entra por este caminho, porque sou livramento para ti e para os teus. Na noite de hoje, pastor, eu estou sentindo o calor, eu vou entregar. Tem alguém que está me ouvindo, está sendo ameaçado de morte, e o céu manda lhe dizer: tem livramento de acordo com a tua mudança de postura, tem livramento de acordo com a tua humilhação nas pés. Livramento para aquele que entra pelo caminho chamado Jesus. Jesus Cristo, ele é o caminho. Que caminho é este? O caminho para o céu. Enquanto o mundo prega o caminho para o inferno, nós pregamos o caminho para o céu. Enquanto as redes televisivas pregam o caminho para o inferno, a igreja prega o caminho para o céu. Enquanto sistemas e mais sistemas anticristos que estão se erguendo no Brasil estão pregando o caminho para o inferno, a igreja permanece pregando o caminho para o céu. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. C97, brave comigo nesta noite. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus, ele é a verdade. O ser humano diz que não existe verdade absoluta. Às vezes uma notícia para você: você é mundano que não entende a verdade em Cristo. Existe uma verdade absoluta que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Verdade esta que esclarece o entendimento pobre do homem. Verdade esta que traz ao homem o conhecimento de Deus. O pecado retira de você a necessidade de Deus, porque o pecado faz com que você perca o alvo, perca a direção. Mas Cristo, você é o caminho. Cristo
Cristo, por ser a verdade, Ele está me comunicando: permita que eu, como verdade, entre dentro de você, faça morada e trabalhe no teu entendimento, trabalhe na tua alma, retirando de você as dúvidas que tem permeado em tua cabeça, no tocante à tua existência, no tocante ao teu passado, no tocante ao teu presente, no tocante ao teu futuro. Cristo, Ele é a própria verdade, que ilumina e esclarece direções que não são esclarecidas pelo pecado. O pecado está gritando dentro de ti: tira a tua vida, perde agora o teu equilíbrio, toma uma decisão precipitada, sai de dentro de casa, termina este casamento, deixa a família. Está o pecado gritando para você. Mas hoje o Espírito Santo, pela palavra, nos comunica: tu não vai deixar a tua casa, tu não vai tomar uma decisão precipitada, tu não vai morrer. O espírito de suicídio tem tentado tomar a tua vida, mas esta noite está sendo quebrado todo o principal de suicídio. Aqui no setor 37, do meu lado direito, Deus começa a operar, do meu lado esquerdo, Deus começa a operar. Porque tem vida, 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 vida. Tem vida e basta vida aí. Tem vida não dá. Tem vida, tem vida, tem vida. Só tem o futuro da vida. Vida da glória, vida da glória. Jesus. Falando que me quer sarabarala. Ele me deu-se para a província. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências digam é para revestir. Mas Deus está dizendo: ainda existe, ainda existe, ainda existe, ainda existe vida. Uma certa vez, quando nós coordenávamos o setor 7 em João Pessoa da evangelização, era um dos coordenadores do setor 7 na época. Hoje eu não coordeno mais porque a gente viaja, por misericórdia de Deus, não temos mais aquele tempo que tínhamos antes. Até dado momento, o pai disse assim: vamos fazer uma mini cruzada aqui na frente de casa. Tinha uma calçada muito grande, meu cantor, uma calçada muito grande. Os irmãos do setor reuniram todo o setor, como vocês fizeram aqui, montaram um ótimo som e começamos a pregar. Uns ficaram com literatura na praça, evangelizando, abordando as pessoas que passavam. Quando menos espera, queridos, na hora do convite, olhe bem para esse testemunho que eu vou lhe dar um conselho. Quando você estiver fazendo um trabalho ao ar livre, e quando você fizer um convite, e de forma, quem sabe, automática, vinha aquele desânimo porque você não viu ninguém se render. Não desista de fazer o que você está fazendo. Naquele momento o irmão ficou insistindo: quem não é crente aceita Jesus. E na praça existiam dezenas de jovens que estavam se drogando. Nós víamos, à medida que pregávamos a palavra, eles estavam se drogando. Mulheres estavam nas esquinas, como os irmãos já bem sabem, porque era um ambiente muito pesado ali naquela região da praça. E o irmão fazendo o convite, e ninguém se rendeu a Jesus. E ele se desanimou e estava prestes a cumprir o trabalho. Quando menos espera, um carro de sedã preto parou na esquina da praça, e o rapaz colocou a perna para o lado de fora e ficou ouvindo o pastor terminar o convite. E não veio, ele não saiu do carro. E o pastor, terminando de fazer o convite, ele disse: agora iremos orar. E Deus me impulsionou, disse: Thales, aborde aquele rapaz daquele sedã preto. Cheguei perto deles: boa noite, companheiro, tudo bem? Receba a tua literatura, Jesus te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade tem o poder de trazer vida para as pessoas que estão vivendo em um cenário de morte. E aquele cidadão pegou de bom grado aquela literatura e disse para mim: muito obrigado, irmão. Eu disse para ele: você está bem? Ele disse: não estou bem. Preguei o evangelho para ele, e alguns não
alguns poucos minutos, levantei a mão e disse para ele assim: você nesta noite deseja aceitar Jesus como teu Salvador e Senhor? Ele disse: irmão, eu vou aceitar a Jesus como Salvador. Eu abracei ele, eu me emocionei, e como o convite estava prestes a encerrar, eu puxei ele rapidamente e disse: meu pastor, não termine agora o convite. Ele acabou de dizer que quem quer ser crente. Todo mundo glorificou a Deus, levantou a mão, foi aquela festa. Todo mundo se alegrou, porque crente que está marchando na rua também marcha, fala a da glória. E quando eles esperam se aproximam do púlpito, o evangelista ora por ele, todo mundo feliz, teve resultado na semeadura. Mas eu quero dizer, se alguém se converteu ou não, a semeadura com certeza teve resultado. Depois daquele trabalho, onde é que você quer chegar, Thales? Agora ouça, depois daquele trabalho, eu abordei ele, perguntei onde ele morava, perguntei se ele poderia me oferecer um contato. Ele me ofereceu o contato, ele disse que morava mais embaixo daquele setor, uma descida. Eu disse: muito bem. Ele disse: irmão, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu disse: pois não, meu amigo. Quando eu parei o carro aqui, eu parei porque Deus me inquietou para chegar nessa praça. Eu disse: amém, glória a Deus. Mas você vai ainda se admirar, irmão. Por quê? Porque eu estava passando pela principal e eu estou com a arma dentro do meu carro e eu ia matar a minha esposa agora. Glória a Deus. A verdade da vida. A verdade da vida. Ele disse: eu estava com a arma, a pistola dentro do meu carro. Estou com ela dentro do meu carro. Eu ia descer agora. Para onde eu disse o senhor que eu morava? Eu ia acabar de matar minha esposa agora. Mas quando eu estava passando na praça, eu vi um som e uma força me trouxe para cá. Sabe o que ele disse, irmão? Jesus acabou de me dar um grande livramento a mim e a minha casa. E agora eu vou para casa, eu vou matar a minha esposa. E a partir de hoje eu vou servir a Jesus como Salvador. Porque é a verdade. Foi vida Deus que você mostrou para ele. Você me deve tudo do testemunho. É só ligar para o meu pai, que meu pai fala para você que é verdade. Ainda tem uma coisa que eu vou lhe dizer para completar. Qual é, Thales? Na outra semana pegamos o carro de som, que no setor a gente estava com um carro de som. Quando me empurrava, o outro pregava. Aí quando eu estava pregando, o outro empurrava e assim desce. Nesse dia paramos no trevo, colocamos o carro de som. E antes de começar o culto, quem foi que abriu a porta da casa? Diga comigo: o irmão. O irmão abriu a porta da casa e disse: irmão! Eu olhei para ele assim: rapaz, é um rapaz que se converteu no culto de quarta-feira, que é evangelização. Nós descemos, eu e o saudoso presbítero Everaldo Gama, que coordenava na época o setor da evangelização, e nós descemos para a casa dele. Ele disse: irmão, antes de começar o culto, faça oração por mim e pela minha esposa. Ele disse: pois não, faz agora. Aí disse: mas tem uma coisa, eu quero que o senhor faça nada de fora, não. Entre dentro da minha casa e ore pela minha esposa. Repetindo para ver se você está entendendo que eu estou pregando. A verdade tira uma crosta de trevas da mente do homem que vive escrevendo. Eu entrei dentro da casa dele, orei por ele e pela esposa. E a esposa já era crente, mas não suportava mais ele. E Deus uniu e estava viva a esposa, estava vivo ele, e os dois servindo a Deus para a sua glória. Diga comigo em alto bom sua verdade. Liberta. A verdade transforma. E a verdade dá vida. Jesus, Jesus, Jesus. Esta é a verdade absoluta.
e veio para esta grande cruzada, para este grande evento, afastado no caminho. E o céu te lembra das promessas que eu te fiz, lembra das covas que eu fechei por amor de ti. Tu não merecias estar viva e estar vivo, mas por causa da oração de alguém ao teu respeito, eu protelei a morte e disse que ela não chegaria dentro da tua tenda, porque alguém intercedeu por tua vida e a oração chegou no trono. Eu quero dizer para você que está afastado da igreja, Jesus é a mesma verdade que você abraçou. Antes de se afastar, ele permanece sendo a mesma verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Quando meditamos, queridos, na Bíblia, percebemos que esta verdade chegou em Gadara. A Bíblia diz que Jesus ultrapassou as regiões. Chegando em Gadara, ele avistou um homem possesso por demônio. Esse homem estava dando trabalho na sociedade, comendo vísceras de pessoas, morando nos sepulcros. Jesus, chegando no território de Gadara, aquele homem possesso por demônios se dobrou perante Jesus e disse: a quem vieste aqui nos perturbar antes da hora? Jesus Cristo, queridos, não perde tempo quando ele está para operar uma obra de salvação. Naquele momento, os demônios foram para as manadas de porcos, e aquele homem moribundo, que estava sujo, moribundo, dominado por uma depreciação moral, ninguém dava crédito mais àquele homem. Jesus, por ser a verdade, ele entrou com o seu poder libertador dentro do território de Gadara. Aquele homem foi liberto. Aquele homem se ergue de forma consciente e Jesus o orienta a voltar para a sua casa. O que eu quero lhe dizer nesta noite: não tem força demoníaca que impeça o poder salvífico de Jesus entrar no território. Vou repetir para ver se você guarda essa verdade. Não existe força demoníaca que impeça que Jesus entrar com o poder de salvação dentro de um território. Alguém pode até dizer, mas aquele lugar e aquele ambiente é dominado por um medo espiritual. Alguém faz trabalhos de banda de feitiçaria. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que a igreja prega, e o Jesus que entrou nos territórios de Gadara, ele disse para os demônios: saiam do território, não é do diabo, o território é de Deus. E eles, uma palavra profética para o Brasil nesta noite, estão dizendo que o país, estão dizendo que nossa nação é de Exu, mas eu quero dizer que o Brasil é de Deus, é de Deus, é de Deus. A verdade liberta. A verdade liberta. Para concluirmos a nossa participação, daqui a alguns minutos ainda, nós estamos agora meditando em João, que nós acabamos de ler 19 e 17. Esse episódio bíblico é um dos episódios mais fortes de toda a Bíblia Sagrada. Essa leitura que nós fizemos trata do momento da crucificação do Filho de Deus. Ao lermos a Bíblia Sagrada e meditarmos em tudo aquilo que eu já preguei anteriormente agora, preguei que ele é o Filho de Deus, que ele operou sinais, que ele deu livramento a pessoas para estabelecer o propósito de salvação e de libertação. Esse mesmo Jesus que foi ovacionado quando ele entrou dentro de Jerusalém, aonde muitos clamaram em alto e bom som hosana nas alturas, testificando na boca de muitos que ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus exercendo o seu ministério de cerca de 3 anos. Em todo o espaço que ele entrou, os ambientes foram modificados. A mulher adúltera foi perdoada. A filha de Jairo foi ressuscitada. A mulher do fluxo de sangue foi curada da sua
hemorragia. Homens foram libertos das suas possessões. O cego Bartimeu enxergou. Os cegos de Jericó tiveram a oportunidade de ver a luz do dia e o raiar de uma novidade de vida. Através de Cristo muitos foram beneficiados. Mas a Bíblia nos trata nesta noite a prestarmos atenção por mais uma vez no capítulo 19, que é o capítulo onde Jesus, depois de ter sido traído por Judas Iscariotes no Getsemane, que no original significa prensa de azeite, a Bíblia trata que Jesus é traído por Judas Iscariotes, trocado por 30 moedas. Judas depois se precipita, perde a oportunidade de salvação. Jesus é levado para ser interrogado por Anás e Caifás. Ali inicia o processo de vitupério do próprio Messias. Tudo isto que aconteceu com Cristo foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, quando ele fala sobre a vergonha do Messias, que ele seria vituperado, ele seria levado como ovelha muda ao matadouro pelos seus tosqueadores. Tudo isso deveria se cumprir para que a obra da redenção fosse completa. Agora estava Jesus sem pecado, sem crime, sem mancha, sendo interrogado, tendo a sua face, sendo a sua face cuspida pelos homens que descredibilizavam a sua autoridade. A Bíblia chega a dizer que o sumo sacerdote rasga as suas vestes, gritando que Jesus blasfemou quando disse que era o Filho de Deus, e esbofeteando Jesus, em silêncio ficou e em silêncio permaneceu até ir à cruz do Calvário. O processo do vitupério de Cristo é muito doloroso, porque ele é condenado a uma quarentena menos 1 de açoites. Quando vamos estudar a história romana, nós iremos perceber que aquele azorrague de 12 fitas de couro, utilizada pelo carrasco romano, ele tinha naquelas fitas ossos e chumbo. Os ossos para rasgar a sua carne e o chumbo para dar peso. Quando o carrasco lançava sobre as costas, o azorrague teria o peso e os ossos para cortar. Segundo estudiosos da medicina, quando eles trataram sobre o martírio de Cristo, alguns chegavam a afirmar que o peso e os cortes eram tão profundos que quem sabe os seus órgãos internos poderiam ser vistos de fora pela tamanha crueldade oferecida pelo Império de Roma. Os carrascos, queridos irmãos, não tiveram piedade do meigo Nazareno, aquele que curou e que ajudou os pobres, que ajudou as viúvas. Ele estava sendo agora vituperado, mas o vitupério teve o propósito de estabelecer o domínio de Deus e a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o diabo. A Bíblia nos relata, queridos, que depois dele sofrer uma quarentena menos 1 de açoite, ele agora é envergonhado pelos soldados, vestiram-no de uma túnica, colocaram uma coroa de espinhos profundos em sua cabeça. Seu couro cabeludo começou a liberar sangue, as suas artérias estavam inflamadas, estava totalmente dominado por uma hemorragia em sua pele e em seus órgãos internos. Jesus, depois de ser zombado pelos carrascos, ele agora é levado para carregar sobre si o patíbulo da cruz. Quando nós lemos a história bíblica, percebemos que ele está a caminho do Gólgota, e em Jerusalém, se você for em Jerusalém, está lá Via Cruzes, que é uma via estreita, que Jesus carregou o patíbulo da cruz para alcançar o Monte Caveira, o Gólgota. Quando meditamos no cenário histórico, percebemos que pela própria Bíblia, Jesus passa em um ambiente estreito, e as mulheres, ao verem Cristo carregando o patíbulo da cruz, batiam de forma veemente em seus seios e gritavam desesperadas, porque não compreendiam porque Jesus
estava sendo levado para o madeiro. Porque, queridos, todo sofrimento, toda vergonha, toda humilhação de Cristo foi para nos oportunizar tudo isto que estamos usufruindo aqui nesta noite no setor 37. E se eu fosse você, eu começava a agradecer a Deus por todo este sacrifício e entrega, porque Ele livrou a tua alma e te deu capacidade de ser chamado e ser chamado de filho. Jesus caminha para o Gólgota. Chegando no Monte Caveira, ele é posto sobre o outro pedaço da cruz, encaixaram o patíbulo na cruz, estenderam o próprio Cristo no monte. À medida que estenderam Jesus na cruz, a Bíblia diz que os fariseus meneavam a cabeça, porque ele estava naquela cruz, e muitos diziam para ele: se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, salva-te e aos que te ouvem. A Bíblia diz que Jesus permaneceu em silêncio. Após toda esta humilhação, dos que estavam na cruz, como dito por João capítulo 19, a partir do versículo 17, e um foi crucificado de um lado, o outro foi crucificado do outro, e Jesus estava no meio. À medida que Jesus estava crucificado no meio, daqueles assaltantes, daqueles criminosos, começou a xingar o próprio Cristo, mandando para que ele descesse daquela cruz. E o outro que estava crucificado disse para aquele que estava zombando de Deus e do próprio Cristo: tu tens pecado, mas este que está crucificado entre nós não tem culpa alguma. Aquele homem não perdeu a oportunidade, mesmo estando no madeiro. Ele dirige a palavra para o próprio Cristo e disse: Senhor, Senhor, Senhor. Ele reconheceu que Jesus, ele era o Salvador, e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se você quiser dar glória, porque Cristo está mostrando o Salvador, não tem água nenhuma que consegue matar o fogo, e se tocar o fogo no Pentecostal. Jesus olhou para aquele assaltante, para aquele criminoso, para aquele filho pecador, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer para você, amado ouvinte, eu não sei de onde você veio, não sei o que você fez, mas Jesus está nesta noite aqui dizendo: eu permaneço sendo o mesmo que estive na cruz, e dei oportunidade para um assaltante, um filho pecador, um criminoso, e disse para ele: tu estarás comigo no meu reino. Quem sabe muitos somos os crentes, somos crentes de modos, porque gritamos em praça pública, porque falamos em línguas estranhas. Mas eu quero dizer a você que pela Bíblia, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, nós seremos entregues pelo Espírito Santo a Jesus dos olhos, e você procurará o pastor do setor 37, os dirigentes de congregação, e você não vai achar, porque a igreja não é daqui. A igreja tem residência fixa
me desamparaste. Essa presença de Deus tão forte aqui neste lugar. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome de Deus não, por que me desamparaste? Depois daquele prato, sentindo a ausência do Pai por causa da carga de pecado sobre si, ele dá o maior prato, o prato mais poderoso que existe, foi dado na cruz do Calvário. Disse Jesus: Tetelestai, que no original grego significa a dívida foi paga. O próprio Paulo diz: a cédula que era contra nós foi cravada na minha cruz. Ele bradou: está consumado. Muitos pregadores dizem glória a Deus! que enquanto Jesus estava na cruz, o diabo estava fazendo churrasco no inferno. Eu quero lhes dizer que isso é mentira, porque o que o inimigo mais queria que não acontecesse era que Jesus estivesse na cruz do Calvário. Eu posso ver Jesus na cruz e o diabo velho se coçando o tempo todo, se estralando, agoniado, porque queria impedir que ele fosse para o madeiro. Mas quando ele deu este brado na cruz do Calvário, a dívida, o pecado que Adão cometeu, a ausência plena de Deus, foi retirada de sobre nós, para se abrir a maior porta da igreja, que a porta da graça foi aberta por intermédio do brado de Cristo na cruz do Calvário. Se você não entende pela graça, levante a mão nesta noite. O brado da cruz funcionou a obra de redenção, mas também o brado da cruz abriu a porta da graça. A cruz do Calvário foi a chave que abriu a porta da graça. Que porta é esta? Esta porta da graça não oferece salvação e não oferece uma manifestação de presença apenas para alguns, mas a porta da graça oferece salvação e a presença para todos aqueles que creem em seu nome. O próprio Cristo nos deu a possibilidade de sentir a presença debaixo de chuva, sentir a presença dirigindo o carro, sentir a presença fazendo atividade doméstica. Quantas irmãs não estão fazendo limpeza dentro de casa e sendo a autoridade de Deus, falam línguas? Quantos irmãos estão em suas empresas, trabalhando, operando em seus trabalhos e sentem a presença de Deus? Sabe por quê? Porque a cruz abriu. Vou dizer para retornar. Entra no seu espírito. Se eu disser a você que a morte não matou Jesus, a morte não matou Jesus. Me prove vontades. A Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Porque viu Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Jesus não está preso em catatumba. Jesus não é subjugado à morte. Jesus não está preso em parede. Jesus, ele entregou o seu espírito. Sabe para quê? Para no terceiro dia, no domingo pela manhã, as Marias foram no sepulcro perfumar o corpo de Cristo, perfumar o corpo de Cristo nas especiarias. Chegando no sepulcro, a pedra do sepulcro havia
Deus estava preso dentro do sepulcro, mas havia ressuscitado. Para você. O Jesus que entregou o Espírito na cruz, Calvário, disse: está consumado. Agora no sepulcro, no domingo, para está dizendo para Maria: Maria, te levanta daí, Maria, anuncia aos discípulos que eu ressuscitei, como também a Pedro, aqueles que esperam da Galileia, porque eu aparecerei a eles. Não abro a boca desta noite, porque estas suas eu quero conhecer você aqui nesta noite. Os irmãos, por gentileza, me ajudem em oração. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Vamos interceder. Aonde está você que está afastado do Evangelho? Que nesta noite deseja reconciliar-se com Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Você que está afastado do Evangelho. Você que se afastou, que se desviou dos caminhos do Senhor, cansou na caminhada e se encontra hoje afastado. A mensagem da cruz, a mensagem de vida para você. Há alguém entre nós que está afastado do Evangelho, afastado da igreja, que deseja aceitar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Levante uma de suas mãos para nós orarmos por você. A senhora, minha irmã, deseja nessa noite? A primeira pessoa casada. Glória a Deus! Aleluia! Isso, eu te amo. Glória a Deus! Filho vencer. Glória a Deus! Eu te amo. Chorando.
ouviu a ministração da palavra de Deus nessa noite. Você que nunca foi crente, você que nunca serviu a Deus na igreja, você que nunca se converteu ao Senhor, eu lhe convido nesta noite você aceitar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Aonde está a segunda vida? Aonde está a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Tem mais pessoas entre nós nesta noite. Ouviram o Evangelho, estão se segurando ao Deus. E a gente convida, vem. Jesus vai trazer, vai trazer, vai trazer, vai trazer a vida. Da minha glória. Vai dar segunda vida, vai. Você tem noção do que é uma cruzada, o poder de uma cruzada?
aliança com Jesus. E você vai orar por ela, como se fosse uma irmã sua, como se fosse para os mais idosos uma filha sua. Estenda sua mão para cá e vamos apresentá-la a Jesus. Minha irmã, repita assim comigo, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Diga assim: escreve meu nome no livro da vida. Diga assim: me aceita de volta. Deus te abençoe. Vamos aplaudir. Oh glória. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade de estar no encerramento do Tempo Nordeste para Cristo no setor 37. Este grande evento, Senhor, um evento que nos trouxe, Pai, responsabilidades,